Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6, vamos ler o 6 e o 7. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, fala espera. E quem não tem a Bíblia física aí ou no celular, você vai poder acompanhar aqui no Data Show aqui, tá bom? Para você poder seguir na leitura aí também, tá? Irmãos, antes de nós lermos aqui, tem algo, né? Não tem como a gente deixar de falar, não que isso seja importante somente nessa data específica do ano, ou esse mês do ano, né? Mas acredito que todos saibam, esse mês, né, se fala muito sobre o mês da prevenção, não é isso mesmo? O setembro amarelo, né? É isso mesmo? Então você vê que isso é muito aí empossado, você vê muito isso aí em campanhas das empresas, na televisão. É uma data específica mediante a algo, né, um acontecimento que teve, que se ficou fixada aí essa data, esse mês aí do setembro amarelo, mês da prevenção, que trata ali, que fala de várias coisas sobre doenças, né, problemas que as pessoas elas possuem na sua mente, vamos dizer assim, que acabam acarretando no seu físico. Então é um assunto de extrema relevância, de extrema importância, e nós não podemos deixar de falar. Não que nós nos preocupamos com isso só nessa época, não de forma alguma, mas é uma época que está mais propícia, que as pessoas estão com, vamos dizer, com seus olhares e a sua atenção mais voltada para isso. Então nós não podemos perder a oportunidade, desperdiçar a oportunidade também de assim abordar e falar disso dentro da palavra de Deus. Então, irmãos, não é difícil hoje de você estar por aí, ou você conhecer alguém que tem passado por problemas de crise de ansiedade. Alguém conhece alguém aqui que tem passado por crise de ansiedade? Irmãos, a maioria de nós, ou se não todos. Irmãos, quantas de nós que às vezes não estamos sofrendo crise de ansiedade? Irmãos, isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Irmãos, quem que pode passar... Quem que pode acontecer essas coisas, que está sujeito a acontecer essas coisas? Dá uma respirada aí. Quem respira, quem está vivo, está sujeito a passar por essas coisas. Então, irmãos, essas coisas não acontecem porque você está à toa dentro da sua casa. Claro que acaba culminando, se você está à toa demais, você está sem exercer algo, alguma atividade, você está mais propício a passar por esses problemas. Mas, irmãos, isso aí tem pessoas que falam, olha, a pessoa que fala para mim que está com depressão, é porque, desculpa a palavra, tá? É porque é um sem vergonha. A pessoa que fala que está com crise de ansiedade é porque está precisando de procurar um serviço. Irmãos, isso é mais sério que nós imaginamos. Você acha que uma pessoa, ela quer viver como se ela estivesse dentro de um quarto escuro, trancafiada, que ela não consegue sair dali, ela não tem alegria em viver, ela não tem alegria de estar próximo de pessoas, ela não tem alegria de viver em nada, e sonhos e projetos? Você acha que isso é coisa de gente à toa? Claro que não. Então, irmãos, existem muitas pessoas, hoje centenas e milhares de pessoas que estão nesse momento agora, nesse exato segundo momento que nós estamos aqui sofrendo, estão dentro das suas casas, muitos estão ali se cortando, muitos estão buscando de como que vão fazer para dar um fim no sofrimento terrível que elas passam. Irmãos, então é algo que nós não devemos deixar de falar, é algo que nós devemos nos preocupar, de cuidar do nosso corpo, de cuidar também da nossa mente e do nosso espírito. Então, irmãos, como eu disse, essa época agora é uma época propícia, no qual muitas pessoas estão com os seus olhares voltados para essas coisas. Só que depois se passa o mês de setembro, o setembro amarelo, você já não se ouve mais as pessoas falarem tanto acerca de algo tão sério, que está mais próximo do que nós podemos imaginar. E é algo, irmãos, que leva à destruição, não só da pessoa, mas também de quem está à sua volta. Irmãos, quem tem dentro da sua casa, na sua família, no seu vínculo, uma pessoa que sofre de depressão ou de crise de ansiedade, acaba que a pessoa também sofre de ver às vezes ali o seu ente querido passando por situações terríveis.
porque são coisas que desencadeiam na vida dessa pessoa, irmãos. Você acha que um pai, uma mãe fica feliz de chegar e ver um filho prostrado, trancado dentro de um quarto, ou uma esposa ver o marido nessa situação, ou o esposo ver a sua esposa nessa situação? Então, irmãos, é algo que nós devemos atentar e buscar cuidar sim da nossa mente, porque todos nós estamos sujeitos a passar por isso na nossa vida. Irmãos, eu estava um tempo desse para trás e conversando com uma pessoa, e ele já é bem mais avançado de idade, e a gente conversando sobre essa situação, falando sobre depressão, sobre crise de ansiedade, e ele, por ser antigo, né, e tem pessoas mais antigas que eles têm isso com eles, né, e ele falando, ó, para mim, o crente para mim que fala que tem depressão, ele ainda não converteu, ele ainda não é crente. Eu falei assim, irmão, eu respeito a sua opinião, mas eu discordo de você. Eu discordo porque todos nós somos seres humanos e todos nós estamos sujeitos a passar por uma situação dessa. Então não quer dizer que ele não é crente, não quer dizer que ele não converteu, não quer dizer que ele está endemoniado, porque foi isso que ele quis dizer. Porque se a pessoa tem depressão, é porque o diabo está agindo na vida dela. Não, irmãos, não é isso. O diabo, o Satanás, ele é terrível, ele é sagaz, e muitas das vezes ele encontra ocasião, encontra brechas, e acaba atuando dentro da fragilidade da pessoa, e acaba conseguindo alcançar de alguma forma o resultado que é a destruição. E ali eu falei com ele, olha, respeito, mas eu não concordo, porque não é bem assim que funcionam as coisas. Então, irmãos, eu quero falar aqui, tá? E esse mês você vai ver que nós vamos estar falando em todos os cultos, referente a esse assunto, referente a esses pontos, tá, meu irmão? E que você possa, todas as vezes aí que você puder, convidar alguém para estar vindo participar também, e você também não deixar de participar, porque vai ser de extrema importância para você. Então hoje aqui eu vou dar uma explanada aqui dentro disso, tá bom? Irmão, você está com a sua Bíblia aberta aí? Então vamos ler aqui. Eu vou ler. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Em algumas traduções vai estar a vossa mente em Cristo Jesus. Alguma tradução está assim? A minha aqui está assim, tá? A vossa mente em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós falamos aqui sobre problemas que nós temos na nossa mente, na nossa cabeça. Irmãos, e se nós não vigiarmos, nós não tomarmos cuidado, como eu disse, nós estamos sim eminentes a passar por essas coisas na nossa vida. Mas o que eu quero dizer para você, e hoje em dia a maioria das pessoas que você vai conversar, que está passando por esses problemas, que está passando por essas dificuldades, é por causa da ansiedade, a preocupação. Preocupado, irmãos, nós sempre vamos estar, mas é uma preocupação em excesso. A pessoa nem sabe se ela vai ter o dia de amanhã, mas ela já está pensando no dia de amanhã, ela já está preocupada com daqui 2 semanas, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Então ela começa a entrar em desespero, e a cabeça dela começa ali a acabar que meio que ficar perturbada. E a maioria das pessoas que nós vamos conversar, irmãos, que estão passando por crises de ansiedade, é porque elas estão vivendo de uma forma totalmente desequilibrada. E isso em todas as áreas da sua vida. Irmãos, o ansioso de uma forma descompensada, e ansiedade de forma alguma não é boa, é como se a pessoa, antes dela quebrar o braço, ela já engessou o braço. Falou, mas você quebrou o braço? Não, mas eu já estou engessando aqui logo uma vez, vai que amanhã eu quebro o braço. É mais ou menos desse jeito, só para simplificar. E é assim que as pessoas têm vivido. Da mesma forma, a pessoa que está em depressão, presa no passado, presa lá em tantas coisas, e isso impede com que ela avance na sua vida, com que ela prossiga na sua vida, e com isso a sua mente fica toda atribulada, toda bagunçada. E aí nós vamos ver qual que é o privilégio, meus irmãos, de nós termos esse acesso a algo que pode blindar a minha mente, blindar a sua mente, para nos livrar desse mal do século, vamos dizer assim, que é a depressão e a crise de ansiedade. Aqui nós vamos ver que a palavra de Deus fala, olha, não andeis ansiosos.
E nós vamos ver inúmeros textos dizendo: olha, não andeis preocupados, não andeis ansiosos. Antes, aquilo que você tem se preocupado, coloque diante do Senhor, faça as suas petições conhecidas, porque Ele vai guardar o seu coração e a sua mente. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem esse poder de tirar essa ansiedade de mim, de você, e guardar a minha mente, guardar a sua mente, para nos livrar desse mal que destrói a nossa vida. E aqui nós vamos ver que na palavra de Deus nos deixa bem claro, que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós anseiamos, que nós venhamos colocar diante do nosso Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira, eficaz. E a palavra de Deus, sim, mais uma vez, eu posso te afirmar, ela pode nos blindar, ela pode nos livrar de todos esses maus que tentam contra a nossa vida. Irmãos, a verdade é que muitas pessoas hoje não sabem nem qual é o sentido da vida. Se te perguntarem hoje, ou perguntarem para essas pessoas que estão com esse problema de depressão, ou vivendo de crise de ansiedade, perguntar para ela qual é o sentido da vida, muitas delas não vão saber ter uma resposta. E por isso muitos combinam para muitas coisas, procuram isso em religiões, procuram isso em esportes, procuram isso nas bebidas, nas drogas, em tantas as coisas, porque não sabem qual é o sentido da vida. E se eu não sei qual é o sentido da vida, por que eu viver? Se eu não sei por que eu estou aqui, por que eu vivo, qual é o propósito que Deus tem para mim, o porquê viver. Por isso que muitas pessoas acabam aí intentando contra as suas próprias vidas, porque elas não sabem o sentido da vida, ou procuram em tantas outras coisas e não encontram a resposta. Se eu e você queremos de fato saber qual é o sentido da vida, qual é o propósito, a resposta está aqui para você hoje, agora, que está aqui ou que está nos acompanhando. Ei, você quer conhecer qual é o sentido da vida e você está perdido? A resposta está em Jesus Cristo. Então, irmãos, o sentido da vida está em Jesus. E o que tem te motivado você viver? Qual é o motivo que tem te levado você levantar pela manhã? Ou você acreditar em algo, ou você continuar caminhando, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades? Então, irmãos, o que nós precisamos é confiar no Senhor, confiar em Jesus. E aqui, irmãos, tem alguns pontos aqui que eu quero falar com vocês. E nós vamos ver aqui à luz da palavra, no que diz respeito ao sentido da vida, e o que a palavra nos diz. Primeiro, dar sentido para a sua vida. Esse é um dos primeiros objetivos e propósitos aqui, que a palavra de Deus tem comigo, tem com você, para guardar a minha mente, guardar a sua mente, e para você entender qual é o sentido da vida. Primeiro ponto, coloque para mim Jeremias 29:11. Às vezes você fica assim: qual que são os objetivos? Quais que são os planos? Os meus planos, os meus projetos, quais que são os planos de Deus? Será que eu sofro tanto assim porque Deus se esqueceu de mim? Será que eu passo por tantas coisas na minha vida? Será que eu estou vivendo depressão, crise de ansiedade? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu nasci para sofrer? Será que não tem algo para mim se alegrar? E aqui o primeiro ponto que eu quero falar com você é o que aquele que nos dá o sentido da vida e que nos mostra que Ele cuida da nossa mente e do nosso coração, está aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, se porventura você está achando, ou passa pela sua cabeça ou pela minha cabeça, que às vezes por esse sofrimento, o que Deus quer é que nós venhamos ser destruídos, e que Deus tem permitido que nós passamos por essas coisas por uma forma mal. Não, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, são pensamentos não de perturbação, não pensamentos de inquietação, mas são pensamentos de paz. Agora, pensamentos contrários, pensamentos que não trazem paz, pensamentos que não trazem alegria, meu irmão, quem que tenta contra a minha vida e sua vida todos os dias, para tentar desconstruir e fazer com que nós não venhamos acreditar nisso aqui, é o Satanás que luta em todo tempo. Então, irmãos, lembre-se disso todas as vezes que você estiver passando por algum problema na sua vida, seja agora ou seja qualquer momento da sua vida, e eu quero te dizer que você vai ter dias ruins sim.
Pastor, o que é isso? Que boca maldita é essa? Não, irmão. A palavra é bem clara, há tempo para tudo e para todas as coisas. Não pense você que você vai ficar 365 dias rindo, não. Não pense que você vai ganhar 365 dias. Não pense que você vai alcançar êxito em tudo, em todas as coisas, não. Existe tempo para tudo e para todas as coisas na nossa vida, abaixo aqui do céu. Mas quando você passar pela sua cabeça, achando que Deus que está proporcionando as coisas ruins e maus, lembre-se que os pensamentos que Ele tem para mim e para você, não são pensamentos de morte, não são pensamentos de mal, mas sim pensamentos de paz. Segundo ponto, trazer para nós esperança. Coloque aí para mim Efésios 3:20. Nós vamos ler um bocado de texto aqui, viu, irmão? Como eu disse lá no início, o que nós vamos falar aqui não é de uma palestra que eu peguei, que eu copiei lá de alguém, de um consultor. Não que isso tenha algum problema de forma alguma, que tem pessoas aí que têm uma sabedoria de trazer palestras sobre esse assunto, né, e a gente não pode desprezar, mas o que eu estou te falando de blindar a sua mente, guardar o seu coração à luz da palavra de Deus, trazer esperança para nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, irmão, se porventura você está vivendo sem esperança, você está vivendo de uma forma desacreditado de tudo, achando que não tem mais jeito, não tem mais solução, achando que você vai ficar o resto da sua vida dependente de remédio, achando que você vai ficar o resto da sua vida dependente de medo, achando que você vai ficar o resto da sua vida sofrendo. Não, deixa eu dizer algo para você: aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pede, daquilo que você pensa, através do poder que opera em nós. E que poder é esse? É o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você. Então, irmão, se você está buscando esperança, e às vezes você está achando que a esperança vai vir da conta cheia, às vezes você acha que a esperança vai vir de uma promoção, vai vir de um relacionamento, vai vir de tantas outras coisas. Ei, a esperança viva e eficaz que gera para nós, além daquilo que pedimos, daquilo que nós pensamos, está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, a esperança em nosso Senhor, simplificar a sua forma de viver. Isaías 26:3, por favor. Irmãos, é isso que a palavra de Deus proporciona para nós, é isso que Cristo proporciona para mim, proporciona para você, simplificar a sua forma de viver. Sabe por que muitas pessoas estão na crise de ansiedade, na depressão e tantas doenças aí, hoje da mente que tem aí, irmãos? São várias, inúmeras. Se a gente falar aqui, vai encher telas e mais telas aqui. Sabe o que é? Porque elas estão tentando viver de uma forma, irmãos, que as pessoas estão implantando. Estão tentando viver conforme aquilo que elas veem na rede social. Estão querendo viver vida de Instagram. Estão querendo viver vida que não condiz com aquilo que é a sua realidade. Estão querendo viver de forma que aquilo que os seus olhos vê, é aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre verdinha, mas a hora que vai ver lá, a grama é sintética, não tem vida. Da mesma forma, é por isso que tem muitas pessoas que estão com crise de ansiedade, é porque não conseguem comprar o carro do ano que todo mundo tem, é porque não consegue comprar as roupas de marca, é porque não consegue comprar as melhores bolsas, melhores sapatos. Consumismo tem gerado nas pessoas crise de ansiedade e levado elas para depressão, e estão sendo destruídas de uma forma silenciosa e mortal. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque Ele confia em ti. Mais uma vez aqui a palavra de Deus nos mostrando que ela pode blindar a nossa mente e o nosso coração. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Em ti quem, meu irmão? Em ti quem, meu irmão? Jesus, em Deus. E em que a sua mente está firmada?
Em que a sua mente está firme? É nessas coisas que eu falei? Infelizmente, irmãos, nós vamos sucumbir, nós vamos nos perder, nós vamos sim acabar sendo muito prejudicados. Então, irmãos, viva uma vida no qual o Senhor tem para mim, no qual o Senhor tem para você. E a Bíblia nos mostra de viver essa vida simples, sim, claro. Sabe, irmãos, não andeis preocupados, ansiosos. Lá em Mateus 6 vai falar sobre isso, com que a vez de vestir, com que a vez de comer, não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem, elas comem, elas destroem, mas ajuntais tesouro no reino dos céus. Porque muitas pessoas estão ansiosas, estão com as suas mentes doentes, porque estão entendendo que aqui é o seu lugar último, não tem mais outro. E pronto, acabou, eu tenho que viver aqui. Então se eu não estou conseguindo as coisas, eu não tenho por que viver. Então, irmãos, que a minha mente e a sua mente esteja firme em Deus. Amém? Próximo ponto, para direcionar a nossa vida. Irmãos, a pessoa que está vivendo por esses problemas de crise de ansiedade, depressão e tantas outras coisas que nós falamos aqui, a pessoa ela fica sem direção, ela fica desnorteada, ela fica sem norte, ela não sabe se ela vai para lá, se ela vem para cá, o que ela faz da vida dela, se ela compra, se ela vende. A pessoa ela fica totalmente desnorteada na sua vida. Você vai conversar com uma pessoa que está passando por essa situação, ela está totalmente desconexa nas coisas que ela fala. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa que está vivendo sobre essas coisas, está sobre essas influências, ela não tem direção na sua vida. Coloca para mim Efésios 5:17. Então, irmãos, nós precisamos de entender algo. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos direcionar. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos conduzir para o melhor caminho. E de fato, é o caminho da verdade e da vida, não o caminho que aos nossos olhos parece ser bom e que ao final nos leva a um caminho de morte. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, isso aqui de entender a vontade de Deus, por que às vezes isso gera tanto conflito em nós? Por que às vezes é tão difícil e às vezes a gente vai por aquilo que a gente acha, que a gente pensa? Porque a vontade de Deus não é a minha vontade, não é a sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela não é conforme aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Então, irmãos, por que nós temos tanta dificuldade? E por isso aqui que fala, olha, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Ei, não fique sofrendo, não fique batendo cabeça, não fique desnorteado. Ei, entenda qual é a vontade do Senhor. Mas infelizmente, irmãos, entender a vontade do Senhor e a gente tomar uma decisão de seguir ela não é fácil. Irmãos, por isso que muitos de nós às vezes declinamos na caminhada da fé. Sabe por quê, irmãos? Às vezes você vai falar, eu quero, Deus vai te falar, mas a minha vontade é que você não tenha isso agora. E aí isso para nós gera um conflito, como eu disse. E nós acabamos por insensatez da nossa parte e por não querer colocar em prática, acabamos arcando com duras consequências da nossa vida. Então, irmãos, você e eu precisamos entender qual é a vontade do Senhor. Se te perguntarem hoje, agora, nesse exato momento, não precisa me responder qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Você tem uma resposta clara e direta e precisa? Não estou falando que você tem que saber de tudo, de todas as coisas de imediato. Mas você hoje precisa entender algo. Você precisa saber qual é o sentido da sua vida. Você precisa saber qual é a direção que você tem ido. Você precisa estar com esperança. Você precisa hoje de ter isso, que se te perguntarem, você já entendeu qual é a vontade do Senhor. Hoje nós estamos exercendo conforme a vontade do Senhor. Porque, irmãos, se nós não estamos vivendo conforme a vontade do Senhor, nós estamos correndo um sério risco de termos sim vários problemas. Problemas na nossa mente, problemas no nosso coração, problemas na nossa vida. Quinto e último, ajudar você a se preparar para a eternidade.
Romanos 14, 10, 12, vamos ler. Irmãos, nós precisamos entender que aqui não é o final. E tem muitas pessoas que entendem e defendem isso, que morreu, acabou, não tem mais nada, que você veio, você desceu à sepultura, acabou. Não, irmãos, não é assim. E a palavra de Deus diz aqui, ó: tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Pode passar. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Pode passar. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, existe algo que já está preparado para mim e para você, além daquilo que o Senhor nos permite de vivenciar aqui. Existe sim a vida eterna para mim e para você. Você crê, meu irmão? Irmãos, isso dá sentido para a nossa vida, irmão. Tem pessoas que ainda não entenderam isso, por isso que estão sofrendo, entendendo que se elas não forem realizadas aqui nessa vida, não tem por que viver. É porque elas ainda não conhecem esse plano perfeito, já executado, da vida eterna que Cristo tem para cada um de nós. Ei, sabe que lugar é esse? Esse lugar não tem choro, esse lugar não tem tristeza, esse lugar não tem morte. Todas essas coisas serão passadas, e eis que tudo novo está feito. É esse lugar que o Senhor tem guardado para mim e para você. Lá não tem depressão, lá não tem crise de ansiedade, lá você não vai ter essas preocupações, mas este lugar precisa estar emperegrinado no meu e no seu coração, todos os dias, enquanto nós estivermos aqui. Muitas pessoas, irmãos, estão vivendo perdidas na sua vida, estão vivendo sem sentido da vida, sem esperança, como eu disse, porque elas entendem que a vida é somente isso aqui, que os nossos olhos estão vendo, aquilo que nós podemos pegar, aquilo que nós podemos comprar. Não, é muito mais além do que isso. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Cristo que Ele conquistou. Então, irmãos, nós precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração. E você só vai conseguir guardar a sua mente, o seu coração, sim, irmãos, com a palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Existem outros meios que podem somar, que podem nos ajudar, claro. A medicina está aí, irmão, foi instituído por Deus. A medicina está aí, são homens e mulheres que foram dada a inteligência por Deus. Mas, irmãos, a medicina falha, o homem falha, o homem vai dar diagnósticos dizendo: não tem jeito mais, ei, vai ser sua vida inteira desse jeito, ei, mas o médico dos médicos, esse sim tem a palavra final, ele que vai dizer se é o fim ou não. Então, irmãos, nós precisamos espalhar essa notícia. Nós precisamos que mais pessoas conheçam essa verdade. Pessoas que estão agora nos seus quartos, jovens, se cortando, se martirizando, destruindo as suas vidas, porque não tem sentido da vida para eles. Sabe, irmãos, eu e você, quantos estão aqui, irmãos, entregaram a sua vida para Jesus e se declaram cristão? Levanta a sua mão, irmão. Glória a Deus. Então a boa notícia que eu tenho para dar para você é: ei, você é um mini Cristo, você é um agente de Cristo para levar as boas novas do Evangelho a todos aqueles que estão necessitando. Jesus te chamou e Ele já colocou em você o que precisa. Sabe o que é? O Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, jovens precisam conhecer que eles não precisam se drogar, que eles não precisam de outras coisas para que eles possam entender o sentido da vida, porque o sentido da vida está em Jesus Cristo. Quantas pessoas, quantas famílias que estão sem esperança, sabe, estão sem direção,
estão buscando direção em tantas as coisas. Sabe por quê, irmãos, que da crescente de jovens, ainda mais do público jovem, declinando e procurando outros tipos de religião? Sabe por quê? Procurando sentido para a vida. E às vezes elas chegam nesses lugares, as portas estão escancaradas para elas, e às vezes as pessoas só falam: vem que aqui você vai ter alegria. Irmãos, está fantasiado de coisa boa, mas a gente sabe à luz da palavra de Deus que não é. Mas sabe por quê? Às vezes nós estamos calados quando devemos abrir a nossa boca e anunciar e dizer: ei, eu sei aonde você pode encontrar uma resposta para as suas dúvidas. Sabe, irmãos, mas às vezes nós estamos preocupados demais. Quanto que nós vamos ganhar nesse mês? Às vezes nós estamos preocupados demais com as nossas coisas e nós não temos tempo para isso. Deixa eu dizer algo para você. A palavra ali foi bem clara, dizendo que vai chegar um dia, e esse dia não está muito longe, que todos nós teremos que prestar conta, teremos que chegar diante de Cristo Jesus. Irmãos, e às vezes nós somos muito precisos em falar assim: Deus conhece o meu coração. Isso não nos assusta? De falar que Deus conhece o nosso coração? Às vezes, não vou falar falamos, vou falar falo, porque eu posso falar de mim. Às vezes falo da boca para fora: Deus conhece o meu coração. Isso virou como se uma frase de efeito, irmãos, me perdoem. Isso não nos assusta às vezes, que Deus, Ele conhece de fato o nosso coração, e às vezes nosso coração não está totalmente entregue para Ele, ou não estamos fazendo como deveríamos fazer, aquilo que Ele nos instruiu através da palavra, de estarmos firmados nele. Será que às vezes nós não estamos andando ansiosos demais, nos preocupando com aquilo que Cristo falou para a gente não se preocupar? Será que eu não tenho entregado o meu coração para as vaidades desse tempo, e por isso eu não encontro tempo de falar sobre a eternidade, ou de cultivar isso no meu coração? Irmãos, os dias são maus, fato é, mas sendo maus ou sendo bom, o que importa é se Jesus está neles. Se é na depressão, irmão, Jesus não te abandona, irmão. Se é na crise de ansiedade, Jesus não te abandona, irmão. Se é no seu conflito da sua mente, até de você falar: eu não estou acreditando em mais nada, Jesus não te abandona. Ele jamais vai te deixar, irmão. Quando o salmista Davi está dizendo lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não está falando de coisas não. Na tradução original é: o Senhor é o meu pastor e Ele não falta. Sabe o que é isso? E lá ele fala: se você está nos pastos verdejantes, aí eu estou. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, eu também estou aí. Sabe o que isso quer dizer? Na tristeza, na alegria, na angústia, na dor, ganhando, perdendo, eu estou com vocês. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Irmão, você crê no poder de Deus? Você crê que Deus pode mudar a sua vida, mudar a sua história? Você crê que Deus pode alcançar pessoas e colocar pessoas para você levar essa verdade do Evangelho? Jesus está contando comigo, Jesus está contando com você. Irmão, nós não podemos mais perder tempo, irmão. E uma coisa, irmãos, aqui para a gente orar: respeite a dor do outro, pelo amor de Deus. Irmãos, às vezes, como eu disse, as pessoas chegam para nós para fazer algum questionamento, a gente tem que tomar cuidado. E às vezes, igual eu falei, aquele irmãozinho falando daquela forma, imagina se ele fala aquilo com alguém que está com a depressão, com a crise de ansiedade, chegar perto dele, começar a falar: não, está acontecendo isso e isso. Você está endemoniado. Irmãos, demônio, você manda ele embora em nome de Jesus, irmão. Mas a nossa mente, irmão, se ela não estiver guardada, se ela não estiver blindada em Jesus, irmão, a nossa mente, irmão, você não tem noção do que ela pode nos levar a fazer.
Você acha que uma pessoa, quando ela tira a vida, é porque ela quis parar de viver? Não, ela quis parar de sofrer. Sabe, irmãos, de ver às vezes pessoas da sua família sofrendo ali por causa daquilo que ela está passando, e às vezes ela não sabe. Irmão, nós não podemos, irmãos, aceitar isso. O que tiver, que a gente puder fazer, a gente tem que fazer, irmão. Sabe, quando você for pensar em falar, isso é porque tá à toa, isso aí é porque está precisando lavar umas vasilhas. Irmão, toma cuidado, que eu vou usar um ditado: o teto é de vidro, tá? O teto é de vidro. Sabe, irmãos, nós devemos blindar a nossa mente e o nosso coração. Se você hoje não está passando por nenhum desses problemas, oh, glória a Deus, aleluia, continue firme no Senhor. Mas se porventura você está passando aqui hoje, crise de ansiedade, está passando por depressão, seja o que for, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor, Ele já alcançou a sua vida aí. Mas irmãos, se você porventura, como eu disse, não está passando por nenhum desses problemas, ou você se deparar com alguém que está, por favor, tenha empatia, tenha respeito e apresente para ele aquilo que pode mudar a história e a vida dele, irmão. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus nos chamou para um propósito e para uma missão. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Não foi só por mim, não foi só por você, foi por todos. Feche seus olhos. Eu quero te dar você aí um momento para você poder orar, para você poder falar com Deus, irmão. Eu não sei o que você está passando, não sei como está a sua vida, não sei como está a sua cabeça, como está a sua mente. Às vezes, pastor, minha mente está uma bagunça, está um turbilhão. Que a paz de Deus, a verdadeira paz, inunde agora o seu coração, a sua mente, te trazendo direção, te trazendo esperança, te trazendo sentido para a sua vida. Às vezes você já ouviu tantas palavras duras ao seu respeito, lançadas contra você, e você tem vivido de uma forma que, se te perguntarem hoje o sentido da vida, você fala: olha, eu vou resumir para você, pastor, se eu morrer hoje, amanhã vai fazer 2 dias. Irmão, não deixe isso entrar no seu coração, não deixe isso entrar na sua mente, porque esses não são os pensamentos de Deus que Ele tem a seu respeito. Ele tem pensamentos de paz, não de morte, pensamentos para te dar o fim, não conforme a gente deseja ou a gente procura, mas é aquilo que já está preparado, que é onde o Senhor nos aguarda. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, eu oro agora pedindo que o Espírito Santo, Senhor, o Senhor é a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Senhor, aonde está toda perturbação, toda inquietação, toda angústia, toda ansiedade, Jesus, que agora possam ser alcançados pelo Teu poder, Jesus. Jesus, que toda alma agora atribulada venha ser agora, meu Pai, acalmada. Senhor, todo espírito maligno, Pai, que tem soprado no ouvido dessas pessoas, dizendo: você não tem por que viver, você não vai conseguir nada, você não deveria nem ter nascido, em nome de Jesus, que seja agora quebrado, que seja agora anulado, toda essa ação do inimigo contra a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, toda alma, Pai, que está angustiada, toda alma, meu Pai, que está abatida, Pai, em nome do Senhor Jesus, que agora venha se aquietar, que venha agora se ajustar, que venha agora, meu Pai, entender que o Senhor, ó Pai, que está no controle. Assim, meu Pai, como o salmista Davi lhe disse: ei, por que perturbas a minha alma? E ali de imediato ele já tem uma resposta: espera em Deus. Senhor, que cada alma que está angustiada, que está atribulada, que nesse momento agora venha se acalmar e esperar no Senhor, meu Pai. Senhor, eu oro nessa hora agora, Pai, por
vida, por cada jovens agora, meu Pai, que estão ali porque não entenderam o sentido da vida, estão agora se afundando nas drogas, estão agora se afundando, meu Pai, nas bebidas, Senhor, pessoas agora que estão trancadas dentro dos seus quartos, Pai, não há barreiras para essa oração, não há barreiras, ó Pai, para o Senhor, e o Senhor está em todos os lugares. Eu te peço agora, Senhor, visita cada pessoa, meu Pai, que tem passado pela sua cabeça, pela sua mente, de tirar a sua própria vida, jovens que estão se cortando, jovens que estão se mutilando, Pai, em nome de Jesus, alcança agora, dentro dos quartos, alcança agora, na empresa, dentro da casa, seja onde eles estiverem, traga agora, meu Pai, a paz sobre esse lugar, traga a paz sobre essa vida, traga a paz sobre essa pessoa, Pai, eu sei, ó Deus, que os médicos estão aqui, porque o Senhor instituiu, e Senhor, eu não estou descredibilizando, mas eu sei, ó Pai, que existe algo que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode realizar, e é isso que eu estou pedindo aqui nessa noite, Pai, entra agora em cada casa, entra agora em cada família, visita cada pessoa aqui nessa noite, que tem passado por crises de ansiedade, Senhor, tem vivido dias turbulentos, dias pesados, dias, meu Pai, tenebrosos, Pai, em nome de Jesus, que toda essa nuvem negra venha ser dispersa, Pai, essa pessoa que está vivendo como se estivesse trancada dentro de um quarto escuro, e ela não sabe para onde ir, está sem direção, não consegue enxergar futuro, não consegue enxergar esperança, Pai, em nome de Jesus, que a luz, o Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a verdadeira luz, Pai, inunda agora este lugar, inunda este coração, que estava escuro, que estava em trevas é a ausência de luz, Pai, eu não sei como a escuridão chegou até esse coração, até essa vida, mas nessa hora, eu sei que quem está chegando é a luz que vem do Senhor, está iluminando agora essa vida, essa pessoa, em nome de Jesus, Pai, cada pessoa, Senhor, cada pessoa, meu Pai, que tem vivido, meu Pai, conflitos na sua mente, Pai, eu repreendo agora todo espírito de suicídio, Senhor, eu repreendo agora, Pai, amarra todo espírito demoníaco, Pai, que tem tentado contra essas vidas, levando elas, meu Pai, a perder o desejo de tal forma pela vida, de quererem não mais viver. Jesus, agora, seja onde for, Pai, Senhor, que o Senhor, ó Pai, alcance agora, Senhor, que esses demônios venham ser, ó meu Pai, ali, expulsos, tirados, ó Pai, essa opressão, meu Pai, que essa pessoa, ó Espírito Santo de Deus, essa opressão que essa pessoa está sentindo, Pai, essa opressão, meu Pai, que está tirando a paz dela dentro de casa, está tirando a paz dela, meu Pai, aonde que ela está, Senhor, Pai, em nome de Jesus, toda opressão maligna, que encontrou ocasião na fragilidade dessa pessoa, que estava sofrendo, meu Pai, em nome de Jesus, que seja agora anulado, Pai. Jesus, eu creio na Tua Palavra, eu creio na Tua Palavra, e a Tua Palavra nos diz que aquilo, Pai, que nós desligarmos aqui na terra, será desligado no céu, Pai, e aquilo que nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu, Pai. Eu creio, ó Pai, que pessoas nessa noite foram libertas, que pessoas nessa noite foram alcançadas, pessoas, ó Pai, que não estavam tendo paz na sua vida, não estavam tendo direção, não entendiam o sentido da vida, Pai, hoje, meu Pai, entendem o sentido da vida, e o sentido da vida está em Ti, Jesus. Aleluia. Irmão, cuida da sua